As ações de Chipotle estão caindo aproximadamente 14% somente hoje, um dia depois da divulgação dos seus resultados. Ela, para quem não conhece, é uma das minhas queridinhas ações do exterior. Eu já invisto tem tempo. Se você não conhece, vai descobrir hoje quem é a Chipotle, porque ela está caindo tanto, se ainda vale a pena investir na empresa. Então vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui na Fone é Pedro Guedes, sou economista e criador do método IZT. Então, sem mais delongas, vamos falar do Chipotle, tá? Para quem não conhece, esse aqui é o símbolo do Chipotle, Chipotle Mexican Grill. O código dele negociado em bolsa é CMG, é uma ação listada na bolsa americana. E cara, Chipotle é um negócio simples, mas particularmente eu acho um dos baitas cases de investimento que a gente tem nos Estados Unidos. É uma das empresas do ramo alimentício que eu tenho na minha carteira, já invisto tem tempo, mas é um modelo que basicamente ali, por mais que seja simples, ele é muito eficiente, tá? Qual é a ideia? Chipotle é basicamente um fast food saudável de comida mexicana. Então quando você vai lá, ou você compra o burrito, que é basicamente isso aqui que vocês estão vendo, ou você compra um bowl. E aí você pode comprar arroz, feijão, carne, guacamole, sour cream. É uma comida tecnicamente mais saudável, só que ainda é um fast food, tá? Então, por mais que ainda seja fast food, é um fast food, ó, mais saudável. A ideia é que você vai comer uma comida rápida, mas uma comida mesmo assim saudável, tá? Aqui eu não vou entrar fundo dentro de todos os detalhes dentro da história, até porque dentro do IZT, no módulo 5, eu vou deixar até exatamente aqui o print da aula do Chipotle que a gente tem. Eu fiz uma análise completa, ficando por detalhes, como o Chipotle foi criado, as vantagens competitivas, toda a minha tese de investimento na empresa. Então quem está no IZT já tem acesso a esse conteúdo. Aqui eu vou dar um breve overview da empresa e do que está acontecendo, porque ela caiu tanto e se ainda vale a pena investir. Mas aqui tem um menu que já fica até mais fácil de a gente visualizar. Então basicamente o Chipotle é isso aqui, você pode comer ó, ou um burrito, ou um bowl, que é basicamente a tigela, ou uma salada, ou tacos, ou enfim, a quesadilha, ou o kids a um taco, que seria algo mais infantil. Aí você pode botar frango, carne de porco, carne normal, pô, vegano, enfim. Bota arroz, bota feijão, toppings, você pode botar queijo, você pode botar molho ali com tomate, você pode botar molho basicamente ali de chili com milho. Tem opções, sour cream, queijo, guacamole, alface e tal. E aí você pode botar também chips, né, aqueles nachozinhos e as bebidas, né. Basicamente o Chipotle serve isso, tá? Acho que não podia resumir melhor ainda o modelo de negócio do Chipotle, tá? Então é isso aqui que o Chipotle faz, tá? Lindo e maravilhoso. Então, assim, super fácil de se entender, mas um baita negócio. Quando a gente vê as cotações do Chipotle historicamente, a gente vê que o Chipotle foi uma máquina, tá? Pra vocês terem uma ideia. Até o McDonald's já teve uma grande participação no Chipotle. Já vendeu, hoje em dia não tem mais. Mas vocês podem ver que no longo prazo o Chipotle subiu mais de 5.000%. Mas aqui, ó, hoje já caiu 13%, tá? Então, do dia 23 pro dia 24, que é quando eu gravo esse vídeo, caiu 13,3%. A gente vê aí, ó, que se eu pegar um período maior, nos últimos 5 anos, o Chipotle, desde o final do ano pra cá, caindo 30%, né? E fica aquela grande pergunta, perdeu os fundamentos, né? Pô, história de sempre. Vale a pena investir ou não vale? Vamos trocar uma ideia sobre isso, tá? Quando a gente para ver aqui o resultado desse trimestre, comparando com o trimestre anterior, a gente teve um aumento ali, ó, de 6,5% de receita, um aumento ali de 4,9% de custo de produto vendido, consequentemente a gente teve um lucro de 11%, então isso já dá um aumento de margem aqui pra gente, tá? Então um ponto positivo. Quando a gente para ver gastos com despesa geral administrativa caiu, isso aqui é muito bom, consequentemente um aumento de EBITDA, e aí a margem EBITDA 22%, mais um ponto de melhora de 20 para 22%. E aí tem a depreciação e amortização aumentou um pouquinho, lucro líquido ali também teve um aumento de 13%, a gente acaba com a margem de 14%, tá? Quando a gente para ver, a dívida do Chipotle é maior que o caixa, mas Pedro, se a dívida é maior que o caixa, por que a dívida líquida está negativa? Lembrando que a dívida líquida é a dívida bruta, a dívida total da empresa, menos o caixa, tá? Se a dívida líquida está negativa, é porque a gente está fazendo o ajuste do leasing aqui. Então, o que acontece? Quando a gente para ver o endividamento da empresa, a gente vê que 100% da dívida da empresa, ó, é leasing. Então, o Chipotle não opera com dívida, porque depois do IFRS 16, que é a regra contábil, você não sabe o que é IFRS 16, entra no IZT, que eu explico isso lá, e você precisa entender isso para investir em qualquer empresa no Brasil ou no exterior. O que acontece é que depois do IFRS 16, tudo que é despesa com aluguel, que era computada na DRE, passou a ser computado ali no balanço patrimonial e assumiu não mais como despesa, mas assume-se agora como uma dívida, tá? Não tem como eu ficar explicando isso todo vídeo que eu faço, tá? Então a gente tem que evoluir o nível aqui como investidor, então é preciso que vocês aprendam, né, de uma vez por todas pra gente conseguir subir e aprofundar nossas análises, tá? Então o que acontece é que 100% da dívida do Chipotle é aluguel, não é dívida. O que acontece é que quando a gente vai olhar o balanço do Chipotle, a gente vê que a dívida líquida é negativa, ou seja, tem mais caixa do que dívida, porque não é dívida, é aluguel, tá? Então é basicamente isso, a empresa ali gerando caixa
caixa de 1,9 bi, com capex de 626, acaba ali gerando um caixa livre de 1,3, tá? Redondinho, excelente, tá? Fazendo recompra, lucro por ação ali permaneceu no mesmo patamar. E falando até de recompra, a gente vê que Chipotle vem numa política muito boa de recompra aí nos últimos anos. Isso aqui é uma forma de remunerar o acionista, tá? Não paga dividendos, se paga, paga pouco também, enfim, nem sei, mas dá pra gente ver isso, mas cara, não é uma coisa que vocês sabem que eu não olho aqui. Vamos ver aqui, ó, aqui onde é que tem dividendos. Nem paga dividendos, mas faz recompra, então no final do dia você está sendo beneficiado da mesma forma, tá? Para olhar para dividendo, aprenda a olhar recompra se você investe no exterior, que isso aqui é mais importante. Mas sem mais delongas, vamos olhar o resultado do Chipotle, tá? O resultado saiu ali dia 23, depois do encerramento do mercado, dia 24, que é hoje, o mercado tá sofrendo pra cacete. Receita aumentou ali 3% comparado com o mesmo período do ano passado. Quando ele bota as vendas de mesmo restaurantes, né, caíram 4%. Isso aqui é um ponto para ser chamado a atenção, porque Chipotle é uma empresa de crescimento, então acaba que tem franca expansão. Se a gente parar para ver aqui, ó, abriu 61 restaurantes próprios. Então tá sempre abrindo restaurante. E aí se eu fosse fazer uma análise comparando a receita de um trimestre para o outro, ou de um ano para o outro, só a receita por si só, no final do dia a receita sempre aumentaria. Por quê? Porque, porra, você tá abrindo mais restaurante, vai receitar mais. A conta é meio óbvia. Se você tem um restaurante que receita 10 e no outro trimestre você tem 2 restaurantes que receitam 10 cada um, porra, eles receitam 20 no total. Aí você vai olhar e vai dizer, pô, um trimestre 10, o outro 20, 100% de aumento de receita, excepcional. Mas se você for pegar o restaurante que já tinha e comparar com ele, só ele mesmo, sem o que abriu, não teve aumento nenhum. Então isso aqui é preocupante, tá? Porque o mesmo restaurante não aumentou as suas vendas. Isso é preocupante. Então a gente utiliza ali o Same Store Sales, tá? Que é vendas de mesma loja. Então quando a gente olha as mesmas lojas aqui, caíram 4%. Isso aqui é um ponto negativo, tá? Margem operacional, 18,8%, caiu contra 19,7%. Mas Pedro, porra, você mostrou ali, os dados estavam melhor do que o que a gente tá vendo aqui. Porque eu fiz a comparação com o trimestre passado, né? Aqui ele tá comparando o segundo tri com o segundo tri. Então a comparação que ele está fazendo é essa, tá? Por mais que a receita subiu 3%, a gente teve, ó, redução no lucro, porque o custo aumentou do trimestre para cá, margem reduziu, margem EBITDA também caiu um ponto percentual, margem líquida caiu. Então, se for comparar com o mesmo período do ano passado, teve ali uma queda. Mas o Chipotle é uma empresa de crescimento, eu particularmente prefiro olhar os trimestres passados, assim, o anterior que segue, não olhar um trimestre de um ano atrás, que eu realmente acho que é uma linha temporal muito grande, tá? Mas enfim, margem aí teve uma queda de 28 para 27, o lucro por ação foi 0,32, caiu de 1 centavo, né, de 0,33 para 0,32. O ajustado também caiu de 0,34 para 0,33. Abriram 61 restaurantes novos, então boa expansão, 47 com a Chipotle Lane, né? Chipotle Lane basicamente ali é um modelo onde você pede no aplicativo, você entra na loja, já tá ali pronto para você pegar, tá? Você não precisa fazer pedido nem nada, você faz pelo aplicativo. E não é um fast food ali que você faz a volta no drive-thru, né? Basicamente você pede no aplicativo e quando você chega, tá lá, como é que eu posso dizer, um storage, né? Um box ali para você, uma prateleira, com sua comida já pronta só para você pegar. Então, tá vendo aqui, ó, estamos vendo o impulso crescer à medida que lança iniciativas de marketing no verão. Nossas talentosas equipes continuam focadas em oferecer refeições artesanais. Estou otimista que nosso impulso positivo continuará, ainda mais que apoiam nossos funcionários de classe mundial, novas ferramentas. Resultados que é o que importa. A receita aumentou, a gente já viu isso aqui, as vendas comparáveis caíram 4% devido à redução de 4,9% nas transações, ou seja, teve menos gente comprando, né? Quase 5% a menos de vendas. Isso é um pouco preocupante, tá? Vamos ver, acompanhar se isso aqui vai se permanecer nos próximos trimestres. Mas isso foi parcialmente compensado porque aumentaram quase 1% no preço. Venda digital, isso aqui, que é o Chipotle Lane, 35% da receita. Excepcional, tá? Então tem que focar bastante nessa linha que a galera gosta muito. Em vez de pedir e ficar na fila, porque o Chipotle basicamente, para quem nunca foi lá e não conhece, quando você vai na hora do almoço, cara, é simplesmente você entra em uma fila que roda quarteirão. Então se você já pede antes de chegar, e quando você chega na loja já tá pronto, pô, filé, né? Bem melhor. Então isso aqui é uma coisa que agrega muito a conveniência do cliente, tá? Inauguraram 61 restaurantes, continuam apresentando bom desempenho, melhora o acesso à conveniência dos clientes, como eu havia falado, aumenta as vendas, mais de 12 novos restaurantes, beleza? Custo com alimentos no segundo trimestre representou 28% da receita. Teve uma redução, então fizeram um controle de custo, bem legal, de alimento, bebida e embalagem, muito bom. A redução se deu principalmente ao benefício do aumento de preço do cardápio, certo? Aumentou o preço, conseguiu segurar custo, beleza, eficiência no custo de venda. A redução foi parcialmente compensada pela inflação no custo dos ingredientes, como carne e frango. Custo com mão de obra apresentou 24% da receita, teve um leve aumento em relação a 24,1% no mesmo tri. Mas, cara, bem linha, bem tranquilo o aumento. O aumento se deu principalmente aos menores volumes de venda, benefício do aumento de preço, beleza, bem tranquilo. Basicamente ali, a gestão eficiente e mão de obra
que compensaram a inflação salarial, ok? Despesa administrativa reduziram de 175 para 172, isso aqui é muito bom, principalmente porque teve redução do bônus de desempenho, fato, e da diminuição do Stock Based Compensation. Se você não sabe o que é isso, tem um vídeo aqui só explicando o que é. Como eu disse, não dá para eu parar todo o vídeo tá explicando esses termos, então tá na hora de você evoluir como investidor. Deixa de preguiça, quando acabar o vídeo, assiste isso aqui para você entender o que é Stock Based Compensation. Se você investe no exterior, não sabe o que é o Stock Based Compensation, você está fazendo uma coisa muito errada na sua vida, tá? Então vai lá. A leitura do imposto de renda foi de 24,5, teve uma redução, beleza, bem tranquilo. O lucro líquido foi de 436 milhões, ou 0,32 por ação, comparado por 0,33, teve uma leve baixa, como a gente já havia visto. Fizeram uma recompra, muito boa, fizeram recompra de ações, ok? E foram autorizados a fazer mais recompra ainda, ok também. E aí, em breve vai estar disponível o relatório trimestral, que até agora não tá, por isso que eu não estou mostrando ele para vocês. O que eu acredito que tenha realmente impactado o Chipotle foi isso aqui, é o panorama, né? Então, para 2025, ele coloca que as vendas de mesmo restaurantes vão continuar estáveis, vão continuar flat. Então, os mesmos restaurantes não vão estar vendendo mais. Então, até o final do ano eles esperam isso. Ou seja, não vai crescer tanto quanto o mercado esperava. Aí bateram com força na empresa. Esperam de 315 a 345 novas inaugurações, com mais de 80% tendo do Chipotle Lane, que é muito importante, e uma taxa de imposto anual entre 25 e 27. Então, assim, ao meu ver, cara, resultado muito tranquilo, não tenho nada a falar quanto isso aqui. Chipotle continua sendo uma baita empresa aqui ainda, tá? Então, cara, nota 4 aqui pro Chipotle. Se não nota 5, daí até um 4,5 pro Chipotle. Qual é o ponto aqui? Basicamente é o outlook, né? O panorama, a expectativa. O mercado esperava uma coisa, os caras falaram, pessoal, até o final de 2025... vendas de mesmo restaurante, né, o same store sales vai continuar flat, então vai dar uma segurada aí no crescimento. E aí, pô, se o mercado esperar alguma coisa, a realidade é outra, aí o mercado americano não tem pena se o resultado vem um pouco mais fraco do que as expectativas judia, né, literalmente judia, como vocês estão vendo. Nada para se preocupar, continua sendo uma boa empresa pro longo prazo, gosto bastante do Chipotle, tá, tenho muito tempo em carteira, é um dos restaurantes que fazem a estratégia da minha carteira de alimentos e bebidas, então gosto muito. O aluno do IZT já tem tempo na carteira também, baita empresa por longo prazo. Se você quiser aprender todos esses termos que eu falei, como analisar uma empresa da forma completa, o que é Stock Based Compensation, porque a buyback, a recompra é muito importante, essa questão do IFRS 16, tudo isso eu ensino dentro do IZT, que é a nossa escola de treinamento que te ensina todo passo a passo para você fazer uma análise como essa, identificar, investir nos melhores ativos no Brasil e no exterior, tá? Então você aprende todo passo a passo para fazer isso aqui que eu venho trazendo para vocês ao longo dos últimos anos aqui no YouTube, beleza? Se você quiser aprender esse passo a passo, manda um link aqui embaixo na bio que você terá acesso. Se você tenha gostado, deixa o like, se inscreve no canal. Se você não é investidor de topo ainda, seja muito bem-vindo. Se é investidor de topo, já deixou o like desde o começo do vídeo. Então, é só o começo. Espero você no próximo vídeo.